Olá, Igreja Batista do Fonseca. Estamos aqui mais uma vez reunidos. O tempo está passando, o prédio continua fechado, mas nós não paramos de celebrar o nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor e o Senhor da Igreja. Ele continua vivo, claro, e a sua igreja também continua viva. Estamos mais uma vez reunidos para mais um tempo de celebração ao nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que esta seja uma oportunidade muito boa de prestar culto a Deus, de fazer dele o centro de todas as tuas atenções, exatamente nesse momento que nós estamos vivendo agora. Quero começar o culto como sempre fazemos. Daqui a pouco nós vamos cantar canções, eu vou chegar com a mensagem, mas antes nós vamos orar, iniciando o nosso culto desse domingo. Feche seus olhos, ore comigo, vamos falar com Deus nesse momento. Vamos lá. Senhor, muito obrigado por estarmos reunidos mais uma vez. Obrigado por este lindo domingo que o Senhor nos concede. Obrigado pela oportunidade boa de termos saúde, de estarmos em casa, de podermos desfrutar da tecnologia para juntos, como tua igreja, celebrarmos o teu nome, te agradecer por todas as bênçãos que o Senhor tem recebido, que o Senhor tem nos dado, e te agradecer também, Senhor, por todo o livramento, por todas as coisas boas, Deus. Nós te agradecemos demais. Receba agora o nosso louvor, a nossa adoração. Pedimos que o Senhor nos contemple nessa hora e permitindo que tenhamos nesta hora, nesse momento, uma grande experiência contigo. É o que eu te peço e te agradeço no doce nome de Jesus. Amém, irmãos? Olha, vamos cantar, daqui a pouquinho eu volto com a mensagem. Olá, irmãos! Hoje é domingo. Estamos mais uma vez aqui felizes em podermos adorar a Deus assim, pela internet, enquanto a gente não pode se abraçar, se encontrar fisicamente, digamos assim, né? Lá no templo, às quartas-feiras, aos domingos, as nossas atividades. Por enquanto vamos por aqui, mas a gente se alegra assim também, sabendo que tudo está diante das mãos do Senhor. E o que a gente tem que fazer é buscarmos a Ele nesse tempo, orarmos, lermos a palavra, para sabermos o que Deus quer falar com a gente também, né, nesse tempo. Então aproveite para isso, não deixe de fazer isso, buscar a Deus mais do que nunca, até porque agora a gente tem muito mais tempo. A nossa desculpa sempre foi tempo, né? Mas agora a gente tem. Então faça isso. Nós vamos cantar juntos aqui, dizendo que não existe nada melhor do que sermos amigos de Deus. Jesus, Ele quer nos tratar como amigos, mais do que servos, essa relação de servos e Senhor, Ele quer que sejamos amigos dEle. Então não existe nada melhor do que isso, porque assim podemos desfrutar da sua amizade, do teu amor, termos paz no coração, vivermos sempre em comunhão também. Vamos cantar? Chame aí toda a sua família e vamos cantar juntos. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do teu amor, ter a paz do coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Não existe
viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. De Jesus, meu bom pastor. Que bom vivermos em comunhão e termos paz dentro do nosso interior. Que Deus fale com a gente também através do nosso pastor, tá bom? Então vamos ouvi-lo. Olá, irmãos! Estou de volta então para a mensagem dessa oportunidade. Quero pedir a sua atenção, que você, se você estiver sozinho, sozinha, ou com sua família, que agora vocês dediquem esse tempo a ouvir a voz de Deus, que há de falar grandemente ao nosso coração. Esse é o meu desejo nessa hora, tá bom? Estamos seguindo a nossa série de mensagens ao longo desse tempo, da informação para a transformação. E hoje quero compartilhar com vocês a história de um personagem muito importante da Bíblia, chamado Jó. Quero ler, irmãos, Jó capítulo 42, de 1 a 6, que diz assim: Então Jó respondeu ao Senhor: Sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu perguntaste: quem é esse que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Certo é que falei de coisas que eu não entendia, coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber. Tu disseste: agora escute e eu falarei. Vou fazer-lhes perguntas e você me responderá. Meus ouvidos tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Por isso, menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. Ficamos por aqui, irmãos, nesse texto. Destaque para o verso 5, que em outras palavras diz mais ou menos o seguinte: antes eu ouvia, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te contemplam. Se eu fosse dar um subtema à nossa reflexão, o subtema seria esse: conhecer é diferente de ouvir falar. Conhecer é diferente de ouvir falar. A experiência de Jó, irmãos, traz muitas lições e certamente estão ligadas a esse tema que temos desenvolvido da informação para a transformação. O interessante, queridos, é que Jó, ele era um homem que, mesmo com as informações que ele tinha de Deus, vejam que o texto que nós lemos fala sobre isso, né? Antes eu apenas te conhecia de ouvir falar. O que Jó conhecia de Deus, só de ouvir falar, fazia dele um homem extraordinário. No primeiro capítulo do livro dele, lemos o seguinte: na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era homem íntegro e justo, temia a Deus
e evitava o mal. O verso 5, ainda falando um pouco sobre Jó, diz assim: terminado um período de banquetes, Jó mandava chamá-los, os filhos, e fazia com que se purificassem. De madrugada, ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava: talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. Essa era a prática constante de Jó. Ou seja, antes mesmo de conhecer qualquer tipo de pecado dos seus filhos, Jó já sacrificava, já se colocava diante de Deus e oferecia sacrifícios para o perdão dos pecados deles. Autenticamente, irmãos, Jó era um homem muito especial. Mas era um homem que tinha uma experiência com Deus ainda parcial. Uma experiência que, segundo ele próprio, era apenas de ouvir falar. A.W. Tozer, um escritor, ele disse o seguinte uma vez: um ser humano pode até ter conhecimento acerca de Deus, saber que Cristo morreu por ele, escrever livros sobre vida espiritual, compor hinos de louvor a Deus, pode chegar a ser presidente de uma grande denominação religiosa e ter cargos importantes na igreja, sem nunca chegar a conhecer Deus de forma vital, pessoal e verdadeira. Com certeza, irmãos, conhecer a Deus é diferente de ouvir falar. A informação está ligada a esta expressão, a esta tese, ouvir falar. A transformação está relacionada a conhecer a Deus, intimamente, pessoalmente, profundamente. Quero, nessa meditação, irmãos, tentar pensar junto com você a respeito de comportamentos que as pessoas podem ter e que revelam o quanto elas apenas ouviram falar de Jesus ou quanto elas autenticamente conhecem a Jesus. Queria que você ouvisse com muita atenção e analisasse, porque é tempo de dar informação, buscar a transformação. É isso que eu desejo de todo o coração. O comportamento daqueles que apenas ouvem falar de Deus se relaciona àqueles que têm bons conhecimentos sobre Deus, sobre a Bíblia, mas apenas bons conhecimentos. Tem gente que sabe muito sobre a Bíblia, sabe muito sobre Deus, conhece relatos históricos, muitos até com riqueza de detalhes, por conta da história e por conta dos seus estudos. Sabem muito de Deus, mas saber de Deus apenas corresponde a ouvir falar dele. Outro comportamento está relacionado àqueles que desejam apenas as bênçãos de Deus. Oram, leem a palavra, vão à igreja, quando, no tempo que está podendo ir, vão à igreja, participam dos cultos, tudo isso num grande anseio. E este anseio, ele é bem do coração que ainda não entendeu quem é Deus. Porque é um anseio apenas pelo que Deus faz. Buscando seus milagres, buscando sua proteção, buscando seu livramento. É uma busca apenas pelo que Deus faz e não por quem Deus é. Ouvir falar de Deus é certamente ouvir falar do seu poder, do seu trabalho, de todos os sinais e maravilhas que ele pode fazer, e nada lhe impede de fazer absolutamente nada. Mas, irmãos, apenas buscar as bênçãos de Deus é uma questão parcial de toda a caminhada que Deus quer fazer com a gente.
Um terceiro comportamento daqueles que apenas ouvem de Deus é o desejo de não servir e não doar o que quer que seja. Está na ideia da questão da própria, de dar a si mesmo, né? De dar do seu tempo, de doar daquilo que tem. Está intimamente relacionado, irmãos, à questão dos sacrifícios. Sim, porque sabemos bem que a salvação é de graça, ela é pela graça, melhor dizendo, mas ela não é de graça. A nossa salvação, ela pressupõe ações, comportamentos que muitas vezes vão exigir de nós sacrifícios pessoais, de intenções, de desejos, de comportamentos, coisas que precisamos abandonar, que precisamos deixar, mas aqueles que apenas ouvem falar de Deus, eles não estão dispostos a isso. Não querem saber disso. Às vezes tem até boa aparência. Sabe, irmãos, aparência ela é uma palavra assim, muito estratégica nessa questão, porque nunca seremos contra a ter boa aparência. Mas muita gente faz da boa aparência, apenas da boa aparência, algo suficiente para uma caminhada com Deus relevante, para mostrar-se homem ou mulher de Deus. Mas aparência não é tudo. Quem apenas cuida da aparência é aquele ou aquela que só ouviu falar de Deus. Quais são os comportamentos daqueles que conhecem a Deus? Em primeiro lugar, aqueles que conhecem a Deus buscam conhecer o seu coração e não apenas os fatos históricos. Gostam da informação, ela é importante, mas procuram saber o que está por trás da informação. O que aquela informação revela sobre o caráter de Deus, os valores de Deus, o coração de Deus. Conhecer a Deus é saber do quanto Ele nos ama, do quanto Ele nos perdoa, mas do quanto também Ele nos quer, o nosso comportamento, o nosso pensamento, o nosso olhar, o nosso próprio falar, a própria maneira de lidar com as circunstâncias, com as pessoas, com as autoridades, com aqueles que estão abaixo de nós. Pessoas que conhecem a Deus querem conhecer o seu coração, E isso é muito importante. Outro comportamento muito próprio, queridos, é que quem conhece a Deus procura a cada dia abandonar quem eram, a fim de se tornarem quem Ele quer. É um exercício constante, vai acontecer até o dia da nossa morte. Desejo de abandonar quem nós éramos, a fim de que alcancemos o caráter de Cristo. O desejo do coração dele, enquanto homem, enquanto mulher que pertence a ele. O terceiro comportamento de quem conhece a Deus está no desejo de adorá-lo antes de receber as suas bênçãos. Está no desejo de buscar quem Ele é antes de procurar saber o que Ele faz. E como diz a canção que costumamos cantar, adora Ele se Ele faz, se Ele não faz, se Ele abre, se Ele fecha, se Ele cura, se Ele não cura, se Ele opera milagres ou se não opera milagres. Aqueles que conhecem a Deus o adoram e o buscam, independentemente destas coisas. Isso está no segundo plano. O que Deus vai fazer ou deixar de fazer está no segundo plano. Aqueles que conhecem a Deus não medem nada quando se trata de servir a Deus.
tem esse tipo de postura. Qualquer sacrifício, qualquer necessidade que haja pelo reino, para o reino, são capazes de abrir mão do seu tempo, né, do seu dinheiro, muitas vezes do seu projeto futuro, das suas intenções no futuro. Procuram enquadrar a sua vida dentro dos propósitos de Deus, ainda que lhe custe alguma coisa, e ainda que lhe custe alguma coisa muito cara, muito cara. Assim são aqueles que se comportam como resultado de um conhecimento profundo de Deus. Sabe, irmãos, sabemos que Jó ganhou o dobro de tudo o que ele recebeu. Ele foi imensamente provado, mas venceu pela paciência e foi altamente recompensado por Deus. Lá em Jó 42, de 10 a 15, nós lemos isso, Deus restituindo em dobro tudo que Jó teve. Mas eu creio, irmãos, preste bem atenção no que eu vou te dizer, eu creio que se ele perdesse tudo de novo, ele não se comportaria, ele não falaria, ele teria uma outra postura, uma outra reação. Tudo porque Jó, depois de tudo que ele passou, ele foi capaz de declarar: Senhor, eu antes te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Agora eu te conheço porque contigo eu andei nesse tempo. Vocês conseguem entender isso? Por mais que Jó perdesse tudo de novo, a transformação que ele teve em Deus o faria ter outro tipo de comportamento, outra caminhada, uma outra alegria, um outro olhar para a vida, um outro olhar para a própria circunstância, para as próprias perdas que ele poderia ter dali para diante. Tudo porque Jó saiu da informação para a transformação. Ele entendeu que conhecer a Deus é diferente de ouvir falar dele. Como tem sido a sua experiência, meu querido? Como é que tem sido a sua caminhada? Com essa reflexão, eu espero que você tenha sido despertado e despertada a sair do lugar daquele que apenas ouviu falar, anos e anos, apenas ouviu falar, para uma caminhada de profundo conhecimento, adorador e adoradora, independentemente de qualquer circunstância. Filho e filha de Deus a toda prova, capaz de agradecer por tudo e de evitar qualquer tipo de murmuração, capaz de entender a mordomia cristã, capaz de entender a generosidade do coração, capaz de amar as pessoas, de respeitar as pessoas, de acolher as pessoas, capaz de perdoar, capaz de viver da maneira mais íntegra possível. Jó foi conhecido como um homem íntegro. E certamente aqueles que nós encontramos em Ezequiel, por exemplo, uma citação a respeito da integridade de Jó. Ezequiel fala de um Jó que saiu da informação para a transformação. Que Deus te abençoe. Eu te pergunto, você pode dizer amém para tudo isso? Amém, querido. Amém. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora eu te conheço de perto, de andar contigo, de andar de verdade contigo. Então, irmãos, encerrando essa nossa reflexão, eu quero, antes de cantarmos um louvor que o Tom vai nos ajudar, quero pedir que você pare e ouça a canção de Ademar de Campos, que tem tudo a ver com a mensagem que acabamos de ouvir. É uma linda canção, uma antiga canção. Ouça essa canção, depois adore a Deus conosco e no final eu volto para o encerramento do nosso culto.
Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo andar, eu sei o Deus que tenho, meu Rei, Senhor e Pai. Te quero em minha vida mais e mais. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo andar. Tu és meu bem supremo, meu Rei, Senhor e paz. Me alegra em tua vontade mais e mais. Tu sondas e conheces meu coração, Senhor. Sabes, sou limitado, mas conto com teu amor. Sendo, pois, teu filho, venho te dar louvor. Que bom é tua vida em minha vida, Jesus. Tu sondas e conheces meu coração, Senhor. Sabes, de ti dependo e conto com teu amor. Teu amor. Sendo, pois, teu filho, venho te dar louvor. Que bom é tua vida em minha vida. que glória é tua vida em minha vida. Jesus, Me alegro em tua vida em minha vida. Muito bem, irmãos, Deus te abençoe, te desejo mais uma semana muito abençoada, aguardando aí então as autoridades anunciarem o término da quarentena. Enquanto isso não acontece, eu peço a você que continue se guardando, se protegendo, orando, né, pela sua vida, pela sua família, lendo a palavra de Deus, enfim, vivendo esse tempo, aproveitando ao máximo tudo que esse tempo pode te oferecer. Tá bom, queridos? Mais uma vez eu quero também agradecer a todos que estão contribuindo financeiramente, estão se mantendo fiéis nos dízimos e nas ofertas. Muito obrigado, tá bom? E para aqueles que ainda não tiveram essa oportunidade, ainda há tempo, tá joia? Por favor, faça a sua transferência ou então leve sua oferta. Você pode fazer isso. A nossa igreja está funcionando, tá joia? Das 13 às 17 horas, tá bom? Com o Ricardo, lá de terça até domingo, tá joia? Você pode passar lá, conversa com o Ricardo. Na secretaria da igreja tem um gasofilaço, você pode colocar ali, pegar um envelope, coloca ali a sua oferta dentro do envelope, joga dentro do gasofilaço, que a nossa equipe vai lá depois e contabiliza, tá bom, queridos? Deus te abençoe. Segue aqui então, mais uma vez, né, os dados das contas da igreja. Você pode anotar aí direitinho. Nós temos contas no banco, na Caixa Econômica Federal e no Bradesco.
tá joia? Então anotem aí e faça a sua contribuição. Desde já eu te agradeço demais, tá bom? Vamos orar mais uma vez, encerrando então o culto dessa oportunidade. Vamos lá. Senhor, muito obrigado por esse tempo, obrigado porque podemos aprender contigo, a fim de que tenhamos um conhecimento verdadeiro e profundo. Saímos da superficialidade de ouvir falar para um conhecimento que realmente transforma a nossa vida. Deus, que essa palavra abençoe cada pessoa que está me ouvindo, cada irmão, cada irmã, cada amigo, que essa palavra vá ao encontro do coração dessas pessoas, indo de encontro a tudo aquilo que impede, que atrapalha essas pessoas de terem uma vida contigo. Abençoe a semana, que a hora se inicia, Deus. Permita que tenhamos muitas experiências contigo. Mais uma vez te pedimos que, segundo os teus propósitos, que esse tempo acabe, que essa quarentena termine, que voltemos ao nosso dia a dia e, sobretudo, no nosso caso, às nossas reuniões presenciais lá no prédio da nossa igreja. Continue nos abençoando assim, é o que eu te peço. E que o amor de Deus, Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo estejam conosco e com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, hoje e até a volta imperiosa de Jesus Cristo, o Senhor da igreja, o Senhor de nossas vidas. É em nome dele que nós oramos. Amém e amém. Deus te abençoe e até a próxima, se Deus assim permitir.